eu agradeço aí, né, o convite da Gebana, em nome do Márcio, do Algian, aí, para fazer uma apresentação para vocês sobre a questão de plantas daninhas, né? E nisso trabalhar um pouco da biologia das plantas daninhas, né? Geralmente é um assunto que a gente deixa meio que de lado, né? Então, para isso, né, vou mostrar algumas informações mais conceituais, que nem o Márcio pediu, trazer, digamos aí, do ponto de vista um remember, né, relembrar alguns pontos, mas na quinta-feira aí trabalharia mais a questão do manejo cultural mesmo, né, que seria então uma outra tarde ali, onde vamos estar trabalhando, conversando sobre isso. Tá? Então, meu nome é Pedro Moraes, tá? Eu sou um professor aqui também na UDF e trago algumas informações, né? Essas informações, como eu falei, talvez não seja novidade para vocês, né? Talvez alguns tenham esquecido, ou talvez não realmente não tenham esquecido e saibam ainda, e lembrem disso, né? Mas para não ficar cansativo, também trouxe algumas informações, alguns dados aí da biologia das plantas daninhas. A biologia das plantas daninhas é uma coisa que ainda a gente pode explorar bem mais do que se tem de conhecimento hoje, né? Então, dentro dessa ciência, que é a ciência das plantas daninhas, a gente acabou enveredando muito para um lado, digamos, mais do controle químico e quase que exclusivamente, né? E agora, com o sistema de semeadura direta, o plantio direto, é que a gente partiu também para trabalhar com essa questão das plantas de cobertura, que é uma ferramenta importantíssima para a redução de banco de sementes, né? Então, para isso, dentro da biologia, como eu sempre falo para os alunos, está aí o Ezequiel que talvez vai lembrar disso, né? Da questão do início, né, do processo de estudo da biologia, a gente tem que saber realmente com quem que a gente está tratando, ou seja, quem é o nosso inimigo. Então, é quase uma estratégia de guerra, né? Então, essa estratégia de guerra é basicamente saber, reconhecer, saber o desenvolvimento dessas plantas, a questão de temperatura, a questão de luminosidade, saber o processo de desenvolvimento, qual a melhor época, qual a época que ela tem uma maior incidência. Então, são vários fatores ali que são importantes e é por isso que a gente acaba classificando ainda essas daninhas aí com relação a esse processo de desenvolvimento e também no processo adaptativo ao meio no qual elas estão, né? Essas são estratégias essenciais, né, de sobrevivência das daninhas e que a gente tem que conhecer como uma ferramenta, digamos aí, de guerra mesmo, né? Então, conhecer o inimigo para a gente conseguir traçar alguma estratégia de controle, seja ele qual for, né? Então, dentro desse parâmetro, a gente precisa saber um pouquinho disso. E a partir daí a gente tem visões diferentes, né? Então a gente pode enxergar as plantas daninhas de formas bem diferenciadas. Então a gente pode enxergar de uma forma que não é tão agradável aos olhos, né? Uma forma, não, digamos, mais prejudicial do ponto de vista de competição, do ponto de vista de perda de produtividade, de ponte verde para pragas e doenças. Então, a gente tem que enxergar de diferentes formas essa comunidade de plantas, que pode ser que em algum momento isso pode se tornar também, né, olhando de um outro ângulo, uma visão um pouco mais atraente aos olhos. Então, isso é um ponto importante aí que a gente deve levar em consideração. Há momentos em que a gente pode ter, né, uma visão não tão boa, como a gente pode ter também uma visão um pouco melhorada disso tudo e às vezes até tirar proveito, né, dessa comunidade de plantas. Bom, falei ali no título da palestra a questão das plantas daninhas, né? Então essa é uma ciência. Dentro da comunidade, da sociedade da ciência das plantas daninhas, a gente optou, né, a sociedade optou depois de muito tempo em utilizar o termo planta daninha, tá? Porque é uma planta que age com
daninhas, digamos assim, sobre a atividade do homem. Né? Então, ela vai estar gerando danos, vai estar afetando o bem-estar do homem. Né? Mas aí há outras sinonímias, né, que não são tão aceitas, né? Isso depende, porque aí no modo de produção agroecológico são utilizados o termo, né, de produção de plantas, ou melhor, plantas espontâneas, né? E aí tem outras terminologias que são utilizadas, né? Erva daninha, mato, inso, então juquira. Então vai depender muito do entorno. Por exemplo, Paraná, São Paulo é mato, né? Então erva daninha não é tão aceito porque, né, nem todas são ervas, né? Então algumas arbóreas, arbustivas, que podem estar gerando dano e competindo com a cultura. Então a gente tem que utilizar o termo conforme também o que é exigido dentro do que a gente tem trabalhado. Né? Então, tá a planta daninha ali, mas vocês podem ler como plantas espontâneas, quem trabalha mais nessa área agroecológica, que é a grande maioria. E aí aparecem os conceitos. Né? Como conceituar isso? Existe um conceito ecológico, né, que descreve, que conceitua as plantas daninhas ou espontâneas, né, como aquelas plantas que vão dominar um determinado local, né, geralmente para dar sucessão a outras plantas, a outros grupos de plantas que vão aparecer posteriormente a elas, geralmente de um porte maior. Né. Então, foi comentado anteriormente, mexeu em solo, mexeu em áreas, né, elas aparecem, e realmente. Né. Então, por isso a importância de manter esse solo coberto também. Né. Então, esse é um conceito mais ecológico, né, que leva a fatores também de adaptação, às condições edafoclimáticas, que são responsáveis também para isso. E dentro desse conceito ecológico, aparecem alguns termos, né, que vem a ser a ecologia como um todo, né, que seria então o estudo dessas plantas dentro do seu ambiente, né, e a autoecologia, que nada mais é do que a ecofisiologia das plantas daninhas, ou das plantas espontâneas, que estuda então o processo todo adaptativo, de comportamento dessas plantas dentro desse ambiente no qual elas estão adaptadas. E ainda assim, tem mais um ramo que é a cinecologia, que estuda as comunidades como um todo, ou seja, é a fitossociologia, onde tu vai estudar as comunidades e fazer um mapeamento, né, dessa comunidade para aquele tipo de região, para aquele tipo de solo, né, para termos um apanhado maior de informações dentro desse conceito ecológico. Tá? Então, nesse ponto, ele estuda muito a questão da planta dentro do seu habitat, leva em consideração. E com base nesse conceito, né, então é que aparece essa tabela aqui, onde se tem ambientes mais ou menos conturbados, ou seja, mais ou menos mexidos. Então a intensidade desses distúrbios, por exemplo, é alto, né, quando se tem um distúrbio, um lugar mexido, né, um solo mexido, se tem uma intensidade de estresse que essa comunidade sofre frequentemente também é alto, temos então uma população que vai aparecer e conseguir se manter nesse local, que seria então, por exemplo, os musgos. Né? Mas se tem distúrbios altos e uma intensidade de estresse baixo, aí aparecem as plantas ruderais, né? Aquelas mais adaptadas às condições do ambiente hortícola. Né? Então, seria então o pessoal que trabalha com horta, talvez tenha uma condição mais de espécies ruderais ali que vão estar aparecendo em meio dos cultivos, competindo também, claro, né, levando problemas relativos a pragas e doenças também, como o ponte verde. Agora, se esse distúrbio é baixo, o estresse é alto, né, é bem comum em pastagens, onde a gente tem, então, um constante estresse dessas comunidades pelo pastejo, pela herbivoria. Né? E quando se tem um distúrbio baixo e um baixo estresse, aí assim aparecem as nossas competidoras, onde se tem, então, um ambiente onde a gente tem a nossa cultura, né, que vai estar invadindo o ambiente dessas plantas, né, por isso que a gente também não usa o termo planta invasora, porque geralmente quem está invadindo é o homem com a cultura. Né? Elas estão no lugar delas, por direito, digamos assim. Então, elas estão num ambiente favorável, adaptável totalmente para
para o desenvolvimento dessa comunidade. Bom, e aí aparece também o conceito ecológico, tá? O que seria esse conceito, ou melhor, biológico, né? Então, é um conceito que trata das características que são específicas e dessas plantas, né, e que facilita a sua sobrevivência e dispersão, né? Então, entra aí agora as características que a gente vai ver um pouquinho ali, só para relembrar das características que são dessas plantas daninhas, plantas espontâneas, e que vão garantir a perpetuação delas ao longo do tempo, tá? Garantidos através, muitas vezes, através da sobrevivência e da sua disseminação. Já do ponto de vista do conceito agronômico, que a gente tem que levar em consideração também, é aquilo que eu falei anteriormente. Nunca foi fácil definir planta daninha. Foi um debate muito acirrado, foi levado por um longo período, né, até chegar no termo que seria o mais adequado, né? E aí entra a indesejabilidade ao homem. Tá? Então, toda planta que venha a ser problema para o homem, seja desde um parque numa cidade, nas calçadas, até nas lavouras, elas vão ser consideradas indesejáveis em relação ao homem. E aí que a sociedade americana sugeriu definir, conceituar a planta daninha como qualquer planta que esteja interferindo, então, no bem-estar do homem. Então, a partir disso tudo, é que é fundamental fazer o reconhecimento dessas plantas, né? Então, a identificação das plantas. Esse é o ponto que mais eu pego no pé do pessoal, dos alunos, é reconhecer as plantas para a gente poder saber, até mesmo para quem vai trabalhar, então, diretamente com produtos químicos, para tentar, né, fazer o uso correto dos herbicidas, se for o caso, mas fazer o uso correto do manejo cultural, do manejo mecânico, para não aumentar o problema, né? Então, tem que saber o comportamento, os métodos de propagação, de reprodução dessas plantas, para não se ter um problema maior lá na frente. Então, o conhecimento é importante da biologia, dos seus hábitos, os riscos que ela trazem a esse grupo, né, de plantas que estão ali ao redor, né, levando em consideração a cultura, claro. Então, isso tudo vai refletir em perda de produtividade. Então, essa é a estratégia de guerra que eu falei anteriormente, né? Então, é fundamental conhecer. E o que eu tenho notado é que, às vezes, os profissionais, né, eles têm dificuldade, sim, em identificação de plantas, principalmente no estágio inicial, que é a fase onde a gente tem uma eficiência maior do controle, independentemente do método. Então, a gente precisa saber e reconhecer essas plantas já na fase inicial, né? Para aí sim a gente traçar uma estratégia que seja barata e que seja boa para a gente, não digo erradicar, mas a gente reduzir grandemente a população de plantas. Depois eu vou mostrar lá algumas plantas, porque não vai dar para mostrar todas, claro, umas 3 ou 4, com relação às suas características, e também mostrando um cálculo para a gente ter uma ideia o que uma planta pode refletir dentro de um ano, do aumento populacional do banco de sementes. E essa identificação é fácil, para muitos é tudo mato, tudo matinho, tudo planta invasora, planta daninha, planta infestante. Então o pessoal tem dificuldade sim. Folha larga, nem tanto, né? Acho que folha larga, boa parte aí já está dominando esse assunto, né? Então, primeiro ali corda de viola, né, um leiteiro, depois o picão preto, e depois ainda a famosa buva, né, que ninguém conhece. Então, perfeito. Aí acho que todo mundo acertou. Mas quando a gente parte para as gramíneas, e aonde a gente também tem uma grande dificuldade de controle, principalmente daquelas que pode se propagar vegetativamente, né, nós temos que controlar elas o quanto antes, né? Então aí já começa a dar um nó na cabeça, né? Então essas plantas em estágio de plântulas ali, né, fica difícil. Então a gente vai ter que ter um olho mais clínico, ter muita paciência, tranquilidade para tentar identificar isso aí, né? Então, pegando a primeira ali, ela é uma planta muito semelhante à terceira, talvez à quarta, a segunda se difere um pouquinho, né? Então começar a enxergar esses detalhes de coloração, os detalhes de formato de folha, né?
se ela tem uma folha mais pontuda, menos pontuda, tá? Mas o primeiro ali, o que eu brinco com os alunos, né, é já identificar isso no campo, é a questão do uso de algumas ferramentas, por exemplo, identificação do colar, região do colar, né, e identificando lígula. Tá? Depois, lá na frente, também vou mostrar o que é essa lígula, né, mas daria para ver ali a questão principalmente relacionada aqui à região do colar, aonde o amargoso tem uma lígula muito parecida com a da aveia, né? Enquanto que o outro que tem presente na lavoura aí, competindo, que é o capim branco, o capim vassourinha, já não tem lígula, né? E são duas plantas com resistência, né, ao glifosato, né, no caso aí do uso de químicos. Então, dá para diferenciar assim, né? Capim pé de galinha, né? Este outro aqui, o capim carrapicho, ele já tem uma nervura central mais bem visível, ali, fácil de identificar. Tá? Outra forma de identificar nessa faixa aqui é arrancar essas plântulas e ver lá, né, as cariópsis ainda presas às raízes, e aí tu tem que ter um certo conhecimento de formato de semente, conhecer as sementes. Mas o capim carrapicho não tem erro. Né? E o último aqui é um amilhã. Tá? E aí? Outra coisa é saber, né? São benéficas, são maléficas, e aí? Né? Isso depende muito da visão que vocês vão utilizar para, ou no momento e para que do uso dessas plantas. Né? Então elas vão depender, né? Tudo depende. Né? Elas podem ser diferentes também. Né? Então elas podem estar ali e não estar influenciando em muita coisa, não. Tá? Então, se elas vão ser benéficas ou maléficas, vai depender muito do momento, depende muito da situação. Então, como eu falei, é só para relembrar isso aqui, uma introdução. Os benefícios, né? Então, muitas delas são utilizadas na alimentação animal, e isso a gente sabe, e principalmente aí, os animais às vezes deixam de comer a pastagem para comer algumas dessas plantas que a gente considera daninha, né? Por exemplo, a ovelha vai comer uma milhã, né? O cavalo vai comer um Sinodon dactyl, que é uma grama seda, né? Então há uma preferência desses animais também para se alimentar dessas plantas também que a gente considera como problema, mas pode ser boa também. Uso medicinal, a gente sabe que uma grande maioria delas é utilizada para um fim medicinal. Armadilhas para insetos, patógenos, doenças também é uma forma. Ornamentação, embora a gente não tenha nada ou não use, não queira aqui no Brasil, mas ou fora do país, por exemplo, corda de viola, que é uma coisa que o Márcio comentou, que eles têm bastante trabalho de controle, dificuldade de controle, em outros países é utilizado. Controle da poluição, né, retirada de metais pesados da água, plantas aquáticas aí aparecem muito visando isso aí. E o controle da erosão, naquela situação em que tu não tem como plantar nada, é melhor ter o solo coberto com essas plantas do que estar totalmente descoberto. E o valor alimentício, né, que a gente utiliza aí para algumas espécies através das punks, né, que são utilizadas hoje como alternativas na alimentação humana. Os malefícios aí sim que é onde que a gente enxerga, a gente foca mais e quer, digamos, destrinchar um pouco mais disso aqui. É a parte dos malefícios. Né? Então, geralmente a redução da produtividade, do valor da terra, é essa importância econômica que a gente enxerga para as plantas daninhas. Né? É a questão dos produtos que tu vai vender, é a questão do maquinário que tu vai vender, é a questão do que tu vai utilizar para reduzir a infestação dessas plantas. Então, os malefícios traz redução da produtividade e valor da terra. Né? Então, grama seda, tiririca, isso tudo como como sendo uma planta difícil de controlar, muitas vezes tu pode até pedir um desconto no valor de uma terra infestada com essas plantas daninhas aí. Perda de qualidade dos produtos agrícolas de origem vegetal ou animal, disseminação de pragas e doenças, maior dificuldade, né, do custo e também do manejo, também para retirar essas plantas, então aumenta bastante. E os problemas relacionados aí à atividade humana, vai afetar a saúde humana também. Né? E temos aí a importância econômica, que eu já mencionei ali, que acaba sendo um dos principais fatores. Né? E é um problema recente? Não. Né? Então,
A gente sabe aí que é um problema desde que houve a domesticação das culturas, é que elas começaram a aparecer e o homem deixou de ser viajante, digamos assim, e se estabeleceu no lugar. Então, já é um problema bastante antigo e vai ser um problema que está evoluindo conforme vai ocorrendo mudanças a nível global, de temperatura, aquecimento global e tudo mais, e é uma grande preocupação dentro da nossa sociedade, sociedade das plantas daninhas. O que vai acontecer, né, com essa comunidade de plantas infestantes conforme ocorra alterações ambientais. Claro que isso não é a curto prazo, é a longo prazo, mas a preocupação já existe, né? Já existe porque já houve congressos mais alinhados para esse tema, então, e fora do país, né, eu tive fora um tempo, na área de pastagem, na área de produção de alimento também é uma preocupação. Então, eles já têm equipamentos, já têm metodologias no qual eles utilizam para saber o comportamento dessas plantas, tanto da biologia da cultura quanto das plantas daninhas. E aí, estamos sabendo lidar com elas, com base no que a gente sabe da biologia? No meu ver, a gente sabe muito pouco da biologia dessas plantas, da ecologia dessas plantas daninhas ainda. Porque, como eu falei, foi sempre um tema que foi escanteado, né? Então, é só a questão que sempre foi voltada foi para controle e muitas vezes o controle químico, né? Agora mais recentemente. Então, pessoal, a grande maioria dos pesquisadores eles abordam e trabalham muito nessa linha de pesquisa que é dos químicos. E para isso, para a gente saber lidar com ela, né, o que a gente sabe de conhecimento é o que vai ser um fator, digamos, positivo. Né, e o elemento humano é a chave do manejo das plantas daninhas através, principalmente, aí, muitas vezes, do que a gente também não dá muita bola e acaba perdendo dinheiro por não dar atenção do manejo, ou melhor, do controle, mas também dentro do manejo, né, como um todo, que é o manejo também preventivo. Né? Acho que a prevenção aí é o melhor remédio e nós, né, com o nosso conhecimento sobre essas espécies, a gente consegue fazer um controle mais satisfatório sem agredir tanto o meio ambiente também. Então, uma pessoa inteligente resolve um problema. É uma frase que eu achei interessante, coloquei aí. E um sábio vem a prevenir esse problema. Tá? Então, vamos pensar nisso. E para isso a gente tem que saber, né, com base nos nossos conceitos que a gente viu anteriormente, estudar elas com base na fenologia. Né? Fenologia, o que vem a ser isso? É descrever o crescimento dessas plantas, de uma espécie X ou de espécies, como queira, em resposta do crescimento delas dentro das condições ambientais. Né? Então, tu vai analisar o crescimento dessas plantas periodicamente, em diferentes períodos do ano, de acordo, claro, com o crescimento delas, se são anuais de inverno, de verão, né, se são perenes. Então, tu pode estabelecer um crescimento vegetativo dessa planta, saber quando que ela começa a investir em parte aérea, até onde que ela investiu mais em raiz, quando que ela começa a florescer, né? Então, desde a produção de sementes, então tu vai mapear o crescimento dessa planta durante todo o seu estágio, todo o seu ciclo de vida, para que tu tenha noção, né, qual fase ela começa a ser um problema e qual fase eu vou ter um controle mais satisfatório dela. Isso eu traço modelos que vão ser utilizados aí como práticas agrícolas no momento que seja mais adequado para fazer o controle. Né? Então, isso, seja com herbicida, ali ficou como herbicida, mas pode ser com qualquer outro método utilizado para controle, tá? Ou a longo prazo, se for o caso, para manejo. Então, aqui um trabalho de uma mestranda, que defendeu agora há poucos dias, né? Ela mapeou ali, a gente pegou digitária, margoso, capim vassourinha, né? E tentamos fazer esse mapeamento do crescimento dela. Tem que pedir para ela fazer um resumo, né? Então ela foi, a cada 20 dias, analisando o crescimento dessas plantas, né? Para saber no período agora de safrinha, né? Começou ali em fevereiro, né? Início de fevereiro, e foi mapeando até o 1º de julho. Tá? Então, como que era o comportamento dessa planta? Então, essa foi uma ferramenta que a gente vê também no período safrinha ou áreas que vão ficar em pousio, como que se estabelece essas plantas.
porque ela tem um fluxo, querendo ou não, ainda meio que contínuo. Então, em fevereiro, ali, dependendo das condições climáticas, de intensidade de chuva, né, embora seja o menor no período safrinha, principalmente Paraná, ela pode, então, tá presente. Então, montamos uns gráficos, né, foram vários gráficos de análise de crescimento, desde comprimento de raiz, de parte aérea, de número de folhas, número de perfilhos, né, e aí a gente verificou que nesse período de crescimento, que é diferente de outros trabalhos que a gente tinha encontrado, é que plantas que crescem em ambiente sombreado, ou seja, simulando aí plantas de cobertura, e plantas que crescem em pleno sol, tiveram um comportamento muito semelhante até meados ali de maio, né? E depois aí sim ocorreu uma diferenciação, né? Então essa diferenciação aí, ó, se manteve um pouco mais elevada, né, para as plantas que cresceram na sombra, né? Então houve a questão do estiolamento, né? Isso era certo que ia acontecer. Mas é uma planta também que investiu menos em deixar descendentes, por incrível que pareça. Então ela teve um florescimento menor, ela atrasou muito o florescimento, e isso é bacana para a redução do número de sementes presentes aí no banco do solo. Tá? Então, essa. E outra questão que a gente pode estudar também é a questão através dos ecótipos, né? Que é outra, além da fenologia, pegar diferentes materiais, diferentes regiões, né? Então, o pessoal do Rio Grande do Sul que está escutando agora, aqui do Paraná, Santa Catarina até mesmo, né? Fica intermediário aí, sudoeste, região sudoeste do Brasil, outras regiões, e estudar esses ecótipos, porque eles respondem de forma diferenciada também. Tá? Então, há uma diversidade bem interessante para materiais. Então, por exemplo, o leiteiro ali que foi utilizado de 4 regiões do Rio Grande do Sul só, né? Então, esse trabalho mostrou, por exemplo, que Passo Fundo teve, o material de leiteiro teve uma maior taxa de crescimento relativo, né, comparada a não me toque de Porto Alegre, enquanto que de Rio Pardo foram plantas que foram menos eficientes em produção de fotossintatos, mas mais eficientes em tamanho de área foliar, ou seja, a área foliar maior dessas plantas. Então, se a gente conseguir, né, saber qual que é os ecótipos ou a diversidade de espécies que são mais agressivas em uma região, por que não é tão agressiva em outra, isso é bacana para tentar lançar estratégias também de manejo, né? E essa questão dos ecótipos é muito utilizada para resistência, né? Resistência aos herbicidas também, né? Então, porque que tu tem em alguns ambientes plantas que são mais resistentes, claro que aí é pelo processo de seleção aos herbicidas, mas podem estar muito atrelado também a essa diversidade genética que elas têm. Tanto é que a gente selecionou as plantas resistentes pela grande variabilidade de genética delas, né? Então, as principais características, ou, digamos, as características que garantem a sobrevivência nessas plantas, a gente sabe aí, né? Que é, né, levado muitas vezes pela capacidade competitiva dessas plantas. Então, ali, cultura planta daninha, os danos causados aí podem ser bastante elevados pela presença de uma planta daninha em meio à cultura, né? Em áreas de hortas, as perdas podem ser próximas a 100%, trabalhando com cebola, com alho, né? E outras culturas não tanto, né? Mas há perdas significativas também. Então, nisso, a gente olha para cima, por cima do solo, a gente vê que tem plantas, estão ali, estão presentes, às vezes não uma intensidade tão grande, né? Então, um certo distanciamento social, digamos assim, né? Mas tu não tem noção do que está acontecendo por baixo do solo, né? E por baixo do solo pode estar havendo uma competição muito mais acirrada, né? E lembrando que para haver competição, né, os fatores do ambiente têm que estar escassos, seja água, seja nutrientes, né, tem que estar pouco para que ocorra esse processo competitivo. Assim como também espaço, luminosidade, que às vezes são fatores que a gente não dá tanta atenção, mas a questão de solo, a questão de água e nutrientes é bem importante. E aí, essa habilidade competitiva, eu trouxe algumas informações que eu vou mostrando ao longo da apresentação, levando em consideração a buva.
A buva tem um crescimento lento no início, né? O processo permanece um período maior em roseta, para depois evoluir para um processo maior de elongação do caule, né? Em outras épocas, essa fase de roseta ela até consegue driblar um pouco mais e já começa a ocorrer o alongamento do caule, mas a proporção do que se tem acima e abaixo do solo é diferente. Então, às vezes tu olha para uma plântula, que nem a foto que a gente viu da plântula de buva anteriormente, plantas pequenininhas, mas para baixo do solo tem um sistema radicular bastante agressivo. Então a planta investe muito em sistema radicular, que é outra coisa que a gente acaba não observando nem estudando muito isso aí, né? Reduz produtividade, a gente sabe, né? Então 10 plantas por metro quadrado aí tem uma redução bastante significativa da produtividade da soja. E inclusive o azevém, né? Então azevém, nabos, os que aparecem aveia, que aparecem aí no inverno em meio ao trigo também vão reduzir grandemente. Isso a gente sabe, né? Outra questão é a capacidade de produção de propágulos, né? Então é muito propágulo, muita semente que essas plantas produzem, às vezes de forma sexuada ou assexuada, né? Então em forma de sementes ou partes de plantas. Então tiririca ali produzindo bastante, buva também. Então, quanto maior a semente, às vezes a tendência é que sejam menos semente. Tá? Então, é uma característica também marcante dessas plantas. E a gente sabe que essas plantas têm ciclos, né? Ciclos de vida. Então, a gente sabe aí que tem as anuais, e aí aparece no inverno e verão, tem as bianuais, que vão ser aquelas que vão ter um ciclo um pouco mais avançado do que um ano. Né? Então, elas vão vegetar no primeiro ano, no segundo ano que elas vão deixar os descendentes delas, né? Mas é geralmente menor que 2 anos. E as perenes, que são bastante difíceis, e aí entra a questão do manejo aí mecânico, do manejo que vai ser utilizado, que eu vi ali das apresentações anteriores, que a gente tem que ter um certo cuidado, claro, né, com relação a esse tipo de manejo, principalmente em áreas que possam estar presente, pode estar presente aí as plantas daninhas perenes, principalmente aquelas que produzem as estruturas vegetativas. E aqui são os exemplos ali, né? Que alguns trabalhos da produção média de sementes, que ficam muito próximas, né? Não tem uma diferença muito grande. Embora boa parte das nossas daninhas aí, ó, né, que vem a ser as anuais, elas estão dentro do limite ali de 20, 26, né? 1.000 sementes por planta, isso é uma média. As plantas daninhas anuais, elas são as que dominam o banco de semente, tá? Então o banco de semente aí, ele predominantemente ele é formado por sementes dessas plantas. As plantas daninhas anuais, elas eram muito, se adaptaram muito às condições de manejo convencional de solo antigamente, o solo era preparado para fazer os cultivos, né? Ainda se trabalha, como foi falado hoje de manhã, mas em uma proporção menor, e elas se adaptam e se adaptaram muito bem a essas condições. E agora também já estão adaptados ao sistema de semeadura direta, como a gente sabe, né? Então, no sistema de pouco, mesmo que seja um revolvimento mínimo ali, ou o ambiente no qual elas se encontram sejam mexido muito pouco, elas também se adaptaram a essas condições. Então, elas produzem muitas sementes fáceis de se dispersar, né, por estruturas que estão presentes no tegumento. E esses modelos aí, e a partir desse banco de sementes que a gente começa a estudar e começa a enxergar com outros olhos, começam a surgir também modelos que a gente pode traçar como estratégia de manejo, que a gente vai ver agora logo em seguida. Então, a gente pode prever emergência, a gente pode estudar e saber qual o manejo adequado que a gente pode escolher, né, de acordo com as espécies. A questão do custo também, às vezes não há necessidade de buscar uma alternativa tão cara, né, que nem eu estava conversando com o Márcio ali, com relação a meios mecânicos, né, e o custo hoje em dia a gente sabe que é bastante importante, né, sempre foi, na verdade. O nível de dano econômico também, pela agressividade, pelo número de indivíduos que tem numa área, isso eleva também a questão de danos, tá? Pelo grande número de plantas que pode aparecer.
e o impacto da produção de sementes. Então, a gente tem que trabalhar no manejo da luz, que foi comentado anteriormente ali com a questão da palhada, né? Então, o manejo da luz nesse banco de semente é importante, já vamos comentar novamente sobre isso, principalmente para aquelas espécies que respondem ou não à luminosidade, né? Já houve, inclusive, né, tentativas, assim como aplicar herbicida à noite, de fazer plantio à noite, né? Não encontro vantagem nisso, mas se alguém souber assim que funcionou para algumas espécies, pode ser interessante. Mas alguns autores aí, eles comentam que há uma redução com relação ao horário de plantio, né, para não estimular a germinação. Bom, dessas plantas aí, as perenes, a gente sabe que o amargoso, né, que é apresentado aqui, é um que a gente tem que ter um certo cuidado com o manejo mecânico, digamos aí, malandragem para trabalhar com ele, em virtude da possibilidade de tu produzir ou enterrar alguma porção dessa planta, né, que seriam então estruturas que ele vai soltando com facilidade ali da toceira, né, os perfilhos, afilhos, e dá para fazer muda facilmente, que a gente fez para experimento através de divisão de toceira, então tem que ter um certo cuidado. Então a gente tem essas daninhas consideradas perenes simples, como o caso do amargoso, e as mais complexas, que vão produzir meios de propagação vegetativa e também através de sementes, através de bulbos, tubérculos, né? Então tem que ter um certo cuidado. E para não disseminar isso aí através do preparo de solo, se for o caso. Outra que não sei se todo mundo sabe, que tem que a trapoeraba, né, ela é controle químico com glifosato, por exemplo, um pouco mais difícil, mas que não trabalha com os químicos vai saber que quanto mais estressada ela for, ou estiver, pelo método que vocês vão estar utilizando na área, né, que não seja, digamos aí, o arranquio, que aí tu pode dar um destino mais adequado, mas quanto mais tu judia a parte aérea, mais judiada vai ficar essa parte aérea, e ela começa a produzir, já que a flor, né, a parte aérea dela não consegue produzir a flor, ou seja, sementes, ela vai dar licença de produzir sementes subterrâneas, e aí tu começa a propagar o problema por baixo do solo também. Então, é uma planta considerada anual, né, ficou o slide aqui um pouco mais para trás, mas mais para mostrar que ela tem alternativas também, além das sementes aéreas. Da mesma forma, aparece aí a questão de outras, né? E essa aqui é um problema grave, né? Porque dependendo do manejo, tu pode disseminar facilmente ela e virar um problema em áreas que tu não quer, né? Se for um potreiro, tudo bem. Agora, se for áreas de cultivo, fica complicado, né? Então, produz sementes aéreas, se propaga vegetativamente. Profundidade de enterro. Então, a gente tem um problema grave aí com relação a algumas plantas que conseguem vencer uma barreira física do solo. Então, profundidades que vão até 20 centímetros, aí, como por exemplo a corda de viola, ela consegue, né? Amendoim bravo ou leiteiro ali até 12 centímetros. Então temos que ter um certo cuidado. E atrelado ao grau competitivo está no crescimento rápido, desenvolvimento rápido pela eficiência que essas plantas têm em utilizar o CO2, né? E com isso produzir maior biomassa, né? E utilizando uma grande quantidade de água, né? ou melhor, uma menor quantidade de água para produzir essa biomassa, né? Então, o que a gente tem da gama de plantas daninhas ali, que são uma gama bastante grande, dependendo das áreas e também dependendo da região, é que 8 a cada 10 plantas daninhas são C4. Né? E aí temos algumas C4 aqui que provavelmente vocês têm problemas aí nas áreas de vocês. Né? O Márcio frisou ali outro dia que eles tinham um problema bastante grande com leiteiro, com picão preto, com a corda de viola, né? Que foram as que eu mais tentei frisar aí, embora, claro, que sempre vai ter uma gama muito grande nessas áreas, mas pelo que eu entendi é o que está dando mais dor de cabeça. Planta C4, então, nome científico nem todo mundo lembra, né? Mas é uma linguagem universal, né? Então, quando eu estive fora, eu conseguia me comunicar com o meu chefe lá, era através
do nome científico, e ele não sabia. Então ele apanhou bastante, mas no final, quando eu vim embora, ele agradeceu, porque ele disse que ele se obrigou a estudar novamente os nomes científicos. Mas aí aparece, né, os carurus, né, o apaga-fogo, a primeira aqui, os carurus, tem as tiriricas, o leiteiro, né, aparece aqui também a mamona, né, também considerada problema em algumas regiões e áreas, né. Uroclo braquiária, aí, já trocando agora o gênero, né, também a gramaceta, milhã, né, o pânico maço, colonial, e o pele-galinha também sendo um problema aí com relação à maior agressividade. Então, algumas fotos, né, capim-arroz, que a gente estava comentando anteriormente, né, planta daninha do arroz irrigado, entretanto, ele já se disseminou, não sei se alguém está tendo problema aí com capim-arroz em áreas de tem resistência a herbicida, glifosato, inclusive. Então, já está aparecendo em áreas de sequeira, inclusive por aqui. Então, indo para a UTF, ali a gente vê algumas plantas, a UTF aqui de Dois Vizinhos no campus, algumas plantas da beira de estrado. Temos aí a guanchuma, agora como planta C3, né? Então, a guanchuma, dificuldade maior dela é a questão do controle, principalmente o que a gente viu na guebana era com relação ao controle do choque, né, o eletroherb. Então, o controle físico ali ficou a desejar em virtude da grande lignificação da parte basal da planta. A corda de viola, olha só, ela é considerada, então, uma planta C3. Então, ela, embora tenha dado bastante dor de cabeça, ela é considerada uma planta de C3 perante o uso do carbono. Então, essas plantas aí se propagam facilmente de acordo com sua classificação. Entretanto, elas se disseminam facilmente também. Como a gente já viu, a disseminação ali, eu falei rapidamente, né? Disseminação através de ventas, através do homem, através dos animais, isso aí a gente sabe, né? Então, essa é considerada, lembrando, né, uma dispersão no tempo ou no espaço, né? Então, essas são duas formas de dispersão. Mas no tempo já está dizendo, vai ser ao longo do tempo, então vai ser através da dormência. E o que é feito através de agentes como animais, o homem, ou até mesmo como vento e água, pode ser considerado, então, uma dispersão espacial. Então, a temporal aparece através da dormência. Bom, a dormência, depois eu vou mostrar ali alguns slides, mas essa é o grande problema aí no manejo, né? No manejo a curto prazo, que a gente quer resultados para ontem, né? E não consegue, muitas vezes, em virtude da dispersão temporal. Tá? E a espacial também, em alguns momentos, porque se o vizinho faz controle e vocês não fazem controle da buva, né? Poderemos estar lançando, disseminando, porque vai longe, né, até 100 quilômetros, as sementes de buva e vai contaminar a área do vizinho. Então, se não for um trabalho conjunto, todo mundo consciente de que há necessidade de se fazer controle, inclusive beira de estrada, porque também é um foco de disseminação, não vai ser fácil. Tá? E esse banco de semente, muitas vezes, ele é alimentado através da produção de sementes das plantas daninhas. Né? Então, é o que a gente chama de chuva de sementes. Né? Quando ela libera, dissemina essa semente no solo, seja a curtas ou longas distâncias, mas isso tudo vai alimentar esse banco de sementes. Tá? Esse banco de sementes estando bem desenvolvido, bem alimentado, ele pode haver perdas. Né? Ele pode ocorrer saídas de sementes através do processo de deterioração e senescência, atividades de micro-organismos e predação. Nesse aspecto aqui que é interessante, o uso das plantas de cobertura, porque tu cria uma condição ideal para que seja, né, deteriorada, predada por, né, animais, pequenos insetos ali, que possam estar utilizando essas sementes como alimento e assim também como atividade de decomposição. Tá? Temos aí entradas, possíveis entradas e saídas, né, que seria então através de nós, e aí que entra o processo preventivo lá da figurinha do bonequinho colocando uma chave na cabeça do outro.
com relação a isso, né? Então a gente tem que ter a consciência de trabalhar e fazer as coisas de forma correta. Ou seja, se a gente aprendeu que tem que fazer a limpeza de máquina, se vai levar essa máquina de um lugar para o outro, vamos fazer. Né? Por que apareceu o caruru gigante? Ninguém sabia de onde que era, veio da Argentina. A resposta que encontraram do aparecimento desse caruru gigante, no Amarantos palmeri, no Mato Grosso, é porque foi feito, né, uma compra de máquinas da Argentina e essas máquinas não foram limpas. Né? Então elas vieram sujas, já eram máquinas usadas, né, e vieram contaminar essas áreas aí. Virou um problema grande, está controlado, tá, mas o monitoramento continua. Né? Então são vários agentes que podem tirar ou levar sementes para esse banco. E outra possibilidade é a germinação dessas plantas, que a gente pode estar estimulando, dependendo daí do sistema utilizado de plantio, né? Tanto pode mexer no solo, se é uma área de horta, e estimular e depois fazer novamente o controle dessas daninhas, por exemplo. E essas daninhas, então, elas podem fechar ciclo, né? E elas podem também ser controladas. A gente pode controlar elas, seja qual for o método. Utilizei ali um enxadox, né? Mas o ideal, né, seja inchado ou não, é a gente fazer a supressão dessas daninhas aí. Tá? Então, através ainda das plantas de cobertura, que volta a outros fatores que podem estimular a saída dessas sementes. Então, é um velho esquema, né? Mas é bom relembrar aí com relação ao banco de sementes. E aí, nesse banco, existem também alguns conceitos, algumas classificações, que são as sementes consideradas transientes, aquelas que vão germinar e permanecer viáveis aí em um ano apenas, e aquelas persistentes, que vão permanecer no solo por um período maior, né? E elas não germinam no primeiro ano, e muitas vezes elas permanecem no estado de dormência primário e secundário, que eu já vou mostrar ali posteriormente, e também porque vão estar mais aprofundados no solo, vão estar mais enterrados no solo, e isso então garante problemas a longo prazo para quem for trabalhar em esses solos aí. O banco de semente, então, é bastante grande, né? A gente tem um número bastante grande de sementes, em torno de 2.000 a 50.000 sementes por metro quadrado, levando em consideração 10 centímetros de profundidade. Então, isso aí é semente que não acaba mais. Né? Então, a gente pode ter uma quantidade maior. E elas geralmente se encontram, a gente sabe, na superfície, né? Podendo estar enterrada também. Né? Então, até então, a gente consegue ter aí uma noção do problema. Né? Então, acredito eu que não seja nenhuma novidade. E o estímulo desse banco de semente é o que eu falei, né? Tu pode estimular com irrigação, tu pode estimular, né, tu tendo condições de colocar a irrigação a campo, ou se for áreas menores, como a horticultura, isso é uma forma de tu estimular, mexendo no solo, irrigando, e depois o que a gente também chama de germinação kamikaze, né? Tu estimula ela e depois faz com que ela morra. Né? Então, existem meios físicos que pode ser utilizado tranquilamente na tentativa de mexer nesse banco. Aqui alguns exemplos, né? Alguns exemplos de coisas que a gente ainda faz muito pouco, que é isso aqui, ó, né? Enterrar sementes, fazer uma análise de quanto tempo que ela, claro que talvez não seja até para meu uso, né? Mas vai ser para, sei lá, para as crianças que estão aí, né? Então vai demorar muito tempo para a gente conseguir ter uma noção. Então pegar os principais problemas aí e enterrar. A gente pode enterrar em sacos, a gente também pode enterrar em saquinhos de RAF, saquinhos porosos que por onde entram os micro-organismos e deixar lá. E aí tu vai exumando essas sementes de tempo em tempo para que tu tenha uma noção, né, da longevidade dessas sementes. Um exemplo aqui, Maria Pretinha, Trapoeraba, né, Capim-Arroz ali até 5 anos, né? Mas tem muita semente aí que a gente não tem noção. 40 anos, de repente, o pesquisador, né, parou por ali, mas poderia ter sido levado mais tempo. Teria que ser uma pesquisa em conjunta e
e passada, né, digamos, de pesquisador para pesquisador. Aqui um outro trabalho onde se estudou 107 espécies de plantas e elas foram enterradas e foram exumadas, né? Então, dentro de um ano dessas 107 espécies, 71 ainda germinavam. Tá? Passados 6 anos, caiu pouco, vejam só, 68% das 68 espécies, né, ainda germinaram. Depois de 10 anos, 57 espécies ainda germinaram. Né? 20 anos, 57 ainda daquelas mesmas espécies, depois de 10 anos, ainda continuavam germinando. E 30 anos depois, 44 espécies germinavam. 38, 36 espécies germinaram. Então, vejam que é longo o processo para a gente conseguir retirar ou eliminar, né, tornar isso um problema menor em meio a essas áreas de cultivo. Então, a gente tem que realmente tornar elas, deixar elas inviáveis, deixar elas, ou melhor, inviáveis, não, mas dormentes no solo e tentar mexer e tornar essas condições adequadas para a germinação bem reduzida. Aqui é o que eu falei da dormência primária, né? Dormência primária, secundária, isso é o que acontece no banco de semente. Tá? Muitas vezes a semente está lá, recebeu o estímulo de germinação, ela quebra a dormência, e aqui está, esses númerozinhos aqui, está exemplificado que os fatores que são responsáveis por quebrar essa dormência. Então, por exemplo, iniciando daqui, dormência primária, a semente se encontrava nessa dormência primária, tá? Houve a quebra da dormência, né? Fatores que favoreceram isso. Quebrou a dormência, a semente então pode germinar. Né? Fatores que vão favorecer esse processo germinativo. Germinou. Entretanto, também pode acontecer dela estar nesse estágio de dormência aqui e ocorreu uma inibição. Né? Foi uma garoa, ela recebeu o estímulo, mas depois o solo secou de novo, ela entra num processo de inibição de germinação. Tá? E essa inibição, geralmente, então, pode levar a uma dormência secundária, ou seja, ela volta para um estágio de dormência, tá? E dentro desse estágio de dormência, ela ainda pode retornar, por fatores que induzem a dormência, uma dormência primária. Ou ainda, se aí chover de novo, uma chuva considerável, ela entra no processo de quebra de dormência e aí ela pode germinar. Ou fica nesse círculo vicioso aí. Então vejo que ainda tem essa estratégia, né? De tudo aquilo que a gente já viu, ela tem essa capacidade de poder ficar nessa ciranda entre dormência primária, secundária, inibe germinação, quebra a dormência e assim ela vai. Se ela germinar, aí vai embora. Né? E aí entra os processos ou meios que a gente pode utilizar para redução da infestação. Bom, isso aqui a gente sabe também, que os fatores passíveis de germinação, o que vem a favorecer o processo de germinação, né, os processos fisiológicos, que são responsáveis para o desenvolvimento daquela plântula, né, primeiro emitindo radícula, depois emitindo hipocótilo e posteriormente epicótilo. Então temos aí as questões dos fatores químicos, que aí entra a questão do nitrogênio, né, os nitratos, nitritos, esses produtos, né, são estimulador da germinação. Temperatura, cada espécie tem a sua temperatura considerada ideal. Relação oxigênio e CO2, também, da mesma forma. E aí entra outra questão das plantas de cobertura, que é a importância da luminosidade, ou seja, da qualidade de luz, do espectro de luz que está chegando até as sementes, né, que estão abaixo dessa palhada, ou estão, né, num ambiente ali de ausência de palhada. Então, temos que levar em consideração. E aí existem, sim, estudos, mas em condições, muitas vezes, né, de laboratório, levando, então, a quantidade, a qualidade dessa luz que está chegando nessas sementes. Em laboratório, por exemplo, utilizando luz escura, Bidens pilosa, ele prefere luz. Tá? A guanchuma tanto faz quanto tanto fez, então, naquela história, não fede nem cheira, para ela tanto faz. E, no caso do escuro ali, não favoreceu tanto o Bidens pilosa. Portanto, tem outros trabalhos que diz se tu trabalhar com temperaturas oscilando, favorece. Aí o Bidens pilosa, picão preto, ele vai germinar tanto na luz quanto no escuro. Então,
tem também esse quesito, né? Depois a gente tem um outro slide sobre isso. E aqui a questão da adubação nitrogenada, como, digamos aí, instigar quem trabalhou com adubação, se observou alguma coisa. Eu, particularmente, nunca trabalhei com essa questão da fontes nitrogenadas para avaliar o efeito sobre o banco de semente, né? Então, Bidens pilosa aqui, o picão preto, olha só, sulfato de amônio reduziu bastante a germinação, né? E já a guanchuma foi o nitrato de amônio que reduziu bastante a germinação, né? Então houve uma diferenciação ali com relação à água destilada, né? Então, será que isso a campo vai ter o efeito? Né? Provavelmente sim. Aqui é o que a gente já comentou, mas eu quero frisar aqui que é com relação, além da umidade, temperatura, de todo esse microclima que se forma abaixo da palhada aqui, que vai favorecer ou desfavorecer as plantas daninhas, né? Depois eu vou comentar também que tem uma planta ali que se favorece desse microclima. A gente tem que buscar o efeito alelopático, né? Isso a nível de campo, porque de laboratório tem bastante coisa, né? É saber quais as coberturas que vão ter uma eficiência, né, maior sobre o leiteiro, qual que vai ter aquele efeito maior, né, sobre... A gente sabe, para essas daninhas principais aí, que nago, por exemplo, tem um efeito muito bom sobre o leiteiro, né? Então, trabalhar com outras alternativas e começar a fazer o levantamento desse banco conforme o passar do tempo, não só na base do imediatismo naquele momento, assim, ao longo do processo. E aí entra as metodologias, né? Para quem está no campo e às vezes quer ter uma noção de fazer isso a nível de... para ter uma noção do que, como que está se comportando lá com base no manejo que está sendo feito no campo, pode fazer isso em casas, na cooperativa, né? O banco de sementes, então, é levado em consideração com base no que já existe ali, naquela população. E a partir daí eu posso estabelecer modelos que vão me dizer também por quanto tempo eu consigo reduzir de forma significativa aquele banco de sementes. E para isso eu posso estudar esse banco através de metodologias, né, onde utiliza substâncias químicas que fazem a separação da parte orgânica da parte, digamos, mineral do solo, e aí esse sobrenadante eu vou ter que identificar semente por semente, então eu vou ter que conhecer a morfologia de semente, então não é tão usado. Peneiramento, se eu quero testar para sementes grandes, as pequenas vão passar facilmente por aqui. Mas o que chama atenção é através desse aqui, ó. Esse aqui é fácil, mas que vai ter o técnico vai ter que ter um conhecimento bastante grande aqui das espécies em fase plantular, né? Então vai ter que gastar um tempo identificando plântulas de acordo com o manejo que tu realizou lá. Então vocês vão fazer coleta de solo, como se fosse praticamente coletar através do método da pá, para coletar, para fazer análise de solo, de fertilidade, e coloca-se em bandejas e aí vocês vão identificando, né? É uma forma de fazer ambiente protegido, né? Então tu vai levar por um longo período, fazendo quebra de dormência, deixando secar essas bandejas de vez em quando, voltando a colocar água, mexendo no solo, para ter uma noção, pelo tamanho da área, a quantidade de sementes que se tem ali, ou seja, de plantas, e quais as espécies que estão ali. Então esse é o método mais utilizado e o mais interessante, né? Tu fica perito em identificar plântulas também, né? E as plantas que tu vai identificando, tu vai arrancando, né? Para não contar de novo e nem para identificar de novo, tá? Então esse é um ponto positivo. E aí a partir daí tu pode estabelecer modelos, né? Modelos que tu estima, né, a redução do banco de semente, através de testes ali, de levantamentos, né, desse levantamento que tu vai realizar e utilizando como modelo ali 75% de germinação considerável, quase 100% de controle, já é um controle razoavelmente alto, mas a gente quer, digamos, superestimar, né, e 100% de desenvolvimento de sobreviventes. Claro que nunca vai ter 100% de plantas
que vão completar ciclo, né? Mas se leva a isso aí. E aí a gente pode estimar mais ou menos o que está acontecendo. Outra forma é através do quadrado, pode então colocar isso dentro das áreas de vocês e identificar essas plantas que tem lá. Tu vai saber o grau de infestação dessas áreas, ou o que se tem dentro dessa área, dentro do solo, inclusive, se for o caso, você vai coletar também. Mas é uma dinâmica utilizada através do levantamento, contagem e identificação das plantas aqui a nível de campo. Então, tu vai contar, identificar, e aí depois tu vai jogar numa planilha Excel, em fórmulas, e tu vai encontrar a frequência, a abundância das plantas daninhas de acordo com as plantas de cobertura que vocês estão testando ou utilizando. E aí tu encontra também o valor de importância, que geralmente é bastante interessante para saber qual é a espécie que está mais problemática nas áreas. Os tipos de plantas daninhas, eu trouxe alguns dados aqui de competição. Tá? Esses dados de competição, com base em plantas daninhas comuns e verdadeiras. As comuns, o que são as comuns? Não sei se já ouviram falar, isso é uma coisa que recentemente está dando dor de cabeça, mas é para o sistema convencional, que usa o químico, né? Que vem ser as plantas daninhas guaxas ou tigueras, né? Enquanto que as verdadeiras são as daninhas normais. Mas essas guaxas, tiguera, que não, né, de repente pode ser uma realidade de alguns de vocês, e principalmente pensando também em planta de cobertura, elas também, por exemplo, milho guaxa em meio à soja, reduz produtividade, até 58% da produtividade da soja. Então tem que ter um certo cuidado. Né? Se é por espiga, o problema é maior, espigas enterradas, que caíram, quebraram, do que grãos soltos, né, em meia lavoura. Então aqui as perdas de produtividade vai aumentando, né? Vai aumentando conforme tu vai aumentando também o número de plantas por metro quadrado. Então tu pode ter perdas de até 74% da soja. No milho, o inverso. No caso agora, soja guaxa e meio milho também pode acontecer problema. E aí comparando uma lavoura limpa com uma lavoura infestada de milho guaxo e meia soja, ou melhor, soja guaxa e meio milho, tu vai ter perda de até 23%. São perdas menores, mas também são consideráveis em virtude do porte da cultura, né? Então, é um problema. E aí pensa-se na questão que acho que foi mencionada hoje de manhã também, que era a questão do momento adequado de manejo dessas coberturas, seja ele qual for, novamente. Né? Então a gente não pode deixar que, como o nabo forrageiro, por exemplo, tem um florescimento indeterminado, ele vai ter sementes maduras e vai ter flor ainda na planta. Então, será que isso vai estar gerando problema? E as verdadeiras são aquelas que não são melhoradas. Então, elas não dependem do homem, ao contrário do milho e da soja guaxa. Elas se viram sozinhas, digamos assim. São várias as espécies que a gente sempre agrupa dentro da biologia em folhas largas e folhas estreitas. Né? Lembrando que folha estreita nem tudo é a gramínea. Né? Tem a trapoeraba com a comelinácea e tem também a tiririca, que é uma ciperácea. E já as folhas largas têm um grupo bem maior de plantas, e a que mais aparece as asteráceas, né? Rubiáceas também tem bastante, né? E malváceas, amarantáceas. Então aí já é um grupo são famílias bem diversificadas. E aqui eu trouxe algumas dessas daninhas só para botar vocês para pensar um pouco, com relação ao leiteiro, por exemplo. Né? Planta anual, então deu frio, agora ela tende a desaparecer, ciclo curto, né? Rápido crescimento. Então, uma planta que tem uma característica bastante própria. Né? Então, a gente consegue, aí ela floresce 20 a 30 dias após a emergência já. Né? Então, dependendo da região, dependendo do clima, claro que isso são uma série de fatores. Né? Em média, ela pode, ou digamos, dependendo das condições, ela pode ter em 30 dias aí, um efeito já de deixar descendentes. Então, olha outra coisa, lança, ficou errado aqui, mas ela lança suas sementes porque ela tem uma dehiscência explosiva, assim como a mamona. Então ela lança, né, da mesma família da mamona, inclusive, lança a semente longe. Então a forma de aumentar as áreas dessa daninha é bastante grande. Tá?
E a identificação delas é geralmente pelo latex, inclusive quando é plantular, que eu faço os alunos danificar as plântulas no campo, que eles não querem, né? Muitas vezes judiar das plantinhas, puxar a folha, tá? Ou cortar elas. Então ela tem uma baixa dormência, e esse é o outro problema dessas daninhas, então ela tem um fluxo de emergência ao longo do ano, porém a dormência é considerada baixa, tá? Longevidade bastante grande, e também tem a alternância de temperatura, 20, 30, aí favorece bastante a germinação. Profundidade, a gente já viu, ela consegue vencer, mas é aqui que está o detalhe. Ó. Uma planta produz em média 542 sementes. São sementes grandes quando comparado a caruru, por exemplo. Tá? Então aí que está o problema. Tá? E outra característica, além dessa grande produção de sementes, é a plasticidade. Então ela é moldável, ela tem uma variação de produção de matéria seca, de altura, conforme o manejo que tu faz em cima dela, o da área no qual ela se encontra. Então ela consegue ter uma variação bastante grande. Então ela é muito adaptada a diferentes manejos e cultivos ali. Bom, pensando nessas 542 sementes que ela produz, tá? Uma planta, e dessas 542 sementes, 80% delas germinarem, eu vou ter ainda 434 sementes boas, aptas para germinar. Tá? Pensando que, né, elas vão germinar, e eu ainda vou fazer um controle dessas plantas, e eu vou ter uma eficiência de 80%. O capinador ali foi olhar o WhatsApp, foi fumar um cigarrinho e acabou esquecendo de controlar os outros 20%. Cansou, criou calo na mão, e mesmo assim, então, tu tem uma quantidade bastante interessante, de 86 plantas, ó, 86 plantas sobreviventes, né? 80% das 434. Temos aí, então, uma multiplicação, vamos pegar a média ainda de sementes, então, para a próxima geração, vai ficar nada mais, nada menos que 46 mil sementes. E ela pode ter mais de um ciclo por ano, né? Então, aí em regiões mais quentes, ela pode estar presente quase todo ano. Então, ela pode ter em torno de até 4 gerações aí. Então, vejam a agressividade dessa planta. E a gente vê isso na lavoura, mas não tem noção com base nessa produção de sementes que ela tem. Então, reduz bastante a produtividade dos nossos cultivos, aí a soja, né, perde bastante com a presença da buva. E ela tem também isso aqui, pessoal. Isso aqui é tudo leiteiro, tudo planta de leiteiro. Ela tem uma heterofilia, ou seja, as folhas são variadas, ó, folhas mais alongadas e finas, folhas, né, um pouco mais alongadas, porém um pouco mais largas que essa aqui, e já essa aqui com algumas pontas aqui, ó. Mas é tudo leiteiro. Então essa heterofilia de folha também já foi estudado para ver se tinha uma diferença com relação a controle, a manejo e tudo mais. Mas aparentemente não. Tá? Perdas em feijão, e essa outra característica das laninhas, é uma regra, não sei se todos lembram, mas a planta que se estabelece primeiro leva vantagem no processo competitivo. Então a gente tem que dar condições para as culturas. Então a cultura tem que se estabelecer primeiro. Então nesse caso aqui, ó, perdas de produtividade de feijão para quando 12 dias antes da semeadura ocorria já a presença de leiteiro. Então as perdas foram maiores do que quando tu plantou e elas germinaram tudo junto, né? 0 dias após a semeadura. Então, vejam aí a necessidade de fazer um manejo pré-plantio também. E temos o detalhe que muitas daninhas também são indicadoras de desequilíbrios ou fazem um uso, né, de forma diferenciada dos nutrientes. Né? Então, o leiteiro é uma boa planta para fazer um uso do nitrogênio. Então, ela utiliza bastante nitrogênio, mas ela também aparece em áreas com desequilíbrio de nitrogênio, micronutrientes, molibdênio. São as plantas indicadoras que a gente também já ouviu falar. E é bem interessante também do ponto de vista de manejo. E as daninhas, a grande parte, aí a gente às vezes não dá tanta atenção, mas elas podem ser também uma fonte de nematóides, né?
Então, temos que ter um certo cuidado. O amargoso trouxe aqui de curioso, em média 60 mil sementes por planta, né? Bastante semente. Aí, se vocês querem utilizar aquelas mesmas fórmulas para ter uma noção, dá para utilizar com base na quantidade de sementes média que uma planta produz. E essa é uma planta que, como eu falei anteriormente, né, ela tem a região do colar ali uma lígula membranácea, né, e uma panícula bastante grande. E tem fluxo de produção de sementes. Então ela entra num estágio em que ela produz, conforme a mestranda observou no trabalho dela, ela produz inflorescências, produz sementes, entra num processo de dormência da planta, ela para um pouco, começa a investir em novos perfilhos e depois ela emite novamente inflorescências. Nesse período foi observado isso. E isso, então, já demanda aí a questão do manejo nesse período, né? Já dá para ter uma ideia de possíveis manejos. E a profundidade de germinação dessas plantas, dessa planta daninha também é variável. Ela prefere a superfície, pelo tamanho de semente pequena. Conforme vai afundando ela no solo, ou aprofundando ela no solo, ela vai reduzindo bastante. Então, a gente não quer, né? Mas são opções aí, dependendo do tipo de cultivo que se tem. Aqui é uma lígula de aveia, mas para mostrar, que eu tinha foto, mas tem lá no campus, e acabei não indo, a lígula do amargoso é muito parecida com essa. Tá? Então é fácil de identificar plantas sem a inflorescência, ou plântulas mesmo. Tá? Ao contrário do capim branco ou vassourinha, que ele não tem essa lígula membranácea, que ele é uma lígula muito curta, e ela é toda serrilhada. Tá? Esse aqui é o capim vassourinha, o capim branco, o coqueirinho, né? Que é o outro problema no meio das lavouras junto com o amargoso. Menor intensidade, mas é. E o amargoso, ele tem necessidade, né, de temperatura constante para germinar. Ele germina bem. Mas se alternar a temperatura, ele vai germinar também. E aí, também o problema, olha só, 90% de germinação em temperaturas alternadas. Pessoal, será que isso não vai favorecer também o aparecimento do amargoso, a adaptabilidade dele em meio às plantas de cobertura? É só uma hipótese, né? Não estou dizendo que vai acontecer isso. Mas é uma coisa da gente pensar também, né? Então, temperaturas mais baixas à noite, já por ser um ambiente mais sombreado, mais quente, é uma coisa que, não sei se alguém tem levantamento de temperatura abaixo dessas plantas de cobertura. Então, é um ponto aí a ser pensado. Né? Então, aqui é com relação à presença da luz e alterações de temperatura. Vejam só que temperaturas alternas ele volta a aumentar a germinação no escuro, né? Mas em temperaturas baixas ele não germina muito bem. Tá? Aqui o trabalho da Juliana também, da mestranda que já defendeu, do amargoso na luz, crescendo em sol pleno, e o amargoso sombreado, né? Simulando aí um sombreamento artificial, mas simulando as plantas de cobertura. Teve um crescimento menor. Aqui as plantas se desenvolveram bem, né, no sol. Aqui é sombreado novamente, um pouco menor, mas foram embora. Sistema radicular bem agressivo também. Produção de perfilhos bem acentuado, bem desenvolvido. Tá? Mas, assim, o que atrasou, o que achei interessante é o atraso que se teve na produção de sementes das plantas sombreadas. E aqui é o gráfico montado, que é aquele gráfico que estava anteriormente. Então, ele teve um platô por um longo período de crescimento, mas depois, sim, é que as plantas da sombra tiveram um espichamento, digamos assim. Né? Então, elas tiveram um estiolamento em virtude desse sombreamento. Perda de produtividade pelo amargoso, novamente. E aqui aparece um outro trabalho. Esse aqui não tem na literatura ainda, porque até não publicamos ainda. Tá? Mas é um trabalho feito pelos nossos alunos do grupo aqui. Tá? Então, a gente utilizou diferentes densidades populacionais de amargoso competindo com milho. Tá? E essas densidades populacionais, a gente viu que 6 plantas, que foi a maior, 6 plantas por metro quadrado, a gente não trabalhou com densidades absurdas, mas 6 plantas por metro quadrado já reduz 20% da produtividade. E aqui está o gráfico. Né? Então, houve perdas com
que foram gradativas, né? Então, foi com uma planta, com 2 plantas, com 4, com 6 plantas, chegou a 19% de perda de produtividade. Então, aqui a nossa testemunha, onde ela foi mantida limpa, né? Então, o amargoso também afeta o milho. Né? E ninguém está dando atenção a essa planta daninha em meio à cultura do milho. Né? Então, é interessante do ponto de vista ali de estratégia também de manejo. Corda de viola. Corda de viola, então, relativamente pouca semente, até comparado a outras espécies, porque são sementes grandes. Temperaturas amenas de germinação, tá? Se adapta em diferentes condições de solo, né? Com ou sem incidência luminosa, mas olha só o que chama atenção, as plântulas conseguem emergir sobre camadas consideráveis de palha. E isso foi feito em trabalhos com palhada de cana e palhadas muito além da necessidade, da realidade, né? E ela conseguiu ainda vencer. Então, a gente sabe que a gente tem dificuldade em produzir uma grande quantidade se não for utilizado um adequado manejo das plantas de cobertura. Então, temos que trabalhar aí muito bem com relação à época de semeadura, adubação dessas plantas, para a gente ter o mínimo lá, né, que dentro da área de plantas daninhas a gente acha adequado para reduzir a infestação de daninhas, que é 6 toneladas por hectare. Então, temos que ter um certo cuidado com relação a essa planta. Né? E lembrando, né, que ela é bem complicada e a Guebana tem reclamado bastante dela. Alguns estudos, então, relatam que essa planta pode, que a palhada, inclusive, pode estimular a germinação, que era o que eu tinha mencionado anteriormente. Então, fica aí um ponto a ser pensado. Mas aí, se a palhada, né, esse microclima estimula a germinação, a gente tem que pensar isso aqui, ó, achar de repente alguma planta de cobertura, já que a barreira física não é efetiva, plantas de cobertura que possam inibi-la. Tá? E aí, então, aparecem as condições aí de uma corda de viola, de 3 espécies de corda de viola, que germinam na luz e no escuro. Né? Então, na luz elas têm uma porcentagem menor, mas germinam. Tá? Então, ela é indiferente. Ciclo relativamente tardio das espécies, tanto é que às vezes estão colhendo trigo e o problema é que ela aparece inverno e verão, né, também, dependendo dos invernos a menos aí. Mas ela, acho que foi um tempo atrás, acompanhando as áreas da Guibana, eles tinham um problema de corda de viola também em áreas de beira de mato, um ambiente mais protegido do frio. E esse problema gera diminuição da eficiência das máquinas de colheita. É tempo que tu perde e a máquina que tu quebra. Então é um problema assim. Tá? E aí, pensando nisso, só que isso a gente só tem a nível de laboratório, que, digamos, é interessante, mas não é 100% confiável. Porque falta a questão solo, a atividade microbiana junto à atividade alelopática. Né? Então, mostrando que nabo forrageiro ali, em maiores doses, teve um efeito na redução da germinação, então, de repente, essa cobertura pode ser eficiente para diminuir a infestação de corda de viola. A aveia já também tem uma eficiência boa, mas um pouco menor que o nabo. Né? E trigo já não tem efeito nenhum. Né? Então, tem que ter esse cuidado. Aqui mostrando também conforme a profundidade, né? Ela germina bem nesses períodos de outubro, novembro, na região, diferentes regiões também, mas em sudoeste aqui do Brasil. Períodos de dezembro, janeiro, fevereiro ali também, né? Olha só, com palha, e depois sem palha, novamente no período mais, digamos aí, que seria o nosso outono e inverno. Temperaturas, ou melhor, profundidades um pouco maiores, aí com palha já predomina o estímulo à germinação, e com a profundidade um pouco maior, aí aparece no período de outubro a novembro ali, com palha germinando, e também no período mais de outono ali, também sem a palha, mas em menor quantidade. E aí outros trabalhos já indicam que a aveia, o azevém, o centeio, né,
de que o centeio tem um efeito sobre ela, reduzindo, inclusive, não inibe totalmente, mas reduz um pouco o crescimento e o desenvolvimento dessa planta. Então, ela segura um pouco, não a ponto de reduzir germinação. Ela germina, porém, ela fica um pouco mais lenta, digamos assim. Já o leiteiro também teve um efeito, porém, nesse caso aqui, fica-se na dúvida. Em algumas dessas coberturas, a questão de que houve estímulo, tá, germinativo, mas a grande maioria também ficou indiferente. A planta apareceu da mesma forma. Então, isso demanda mais testes, depende também da condição climática, depende de uma série de fatores que vão estar atrelados a esse menor efeito. E o picão preto, mais uma aqui que tem uma grande produção de sementes também, tá? E germinação praticamente imediata. Então, a gente tem coletado para fazer experimento, vai lá no pé, coleta, faz o experimento, dá praticamente certo, né? Deixa uma semana, se quiser, na geladeira. Mas ele também tem variações de fluxos germinativos no solo. Tá? O ciclo dele é considerado curto, como diz aqui, mas eu considero ele, olhando para essa foto, como uma planta que está quase que perenizada. O que é a perenização? Isso acontece para nabo, acontece para o picão preto, é que se o inverno não for um inverno muito rigoroso, ele permanece, principalmente aqui no sul do Brasil, ele permanece quase que o ano todo. Então essa é uma foto tirada depois de uma geada, uma planta do lado da outra, é quase o mesmo efeito de resistência a herbicida, né? Planta morta ao lado de uma planta viva. Então é um processo de adaptação, sei lá, mas tem permanecido bastante plantas de picão preto aí, inverno adentro muitas vezes, né? Até por curiosidade, depois se alguém souber mais para o Rio Grande ali, que é mais frio, e tem verdade para o Rio Grande, então não estou conseguindo acompanhar isso aí. E a questão também de diferenças de materiais. Lembra lá do leiteiro, de diferentes regiões, características, né? Então, dentro do conceito ecológico, né? Então, variações de acordo com o tipo de tegumento, já muda um pouco também a questão da sensibilidade e também da dormência. Tá? Então, conforme vai se aprofundando no solo, essas plantas também vão diminuindo, as sementes, né, vão diminuindo o potencial de germinação, que é uma outra característica aí que a gente observa na maioria das daninhas. Aqui as perdas de produção de matéria seca da soja em virtude da presença do picão preto, né, e também de braquiária, né, uroclor, brisante, né. Então, esse é um processo competitivo, ou seja, em desenvolvimento junto com a cultura. E aqui é um trabalho que a gente fez um tempo atrás para ver com relação à competição com feijão. Tá? O picão preto ele se mostrou menos competitivo com feijão, mas aí, lembrando, nesse tipo de trabalho a gente faz com germinação sempre ocorrendo ao mesmo tempo. Tem que fazer com que os dois emerjam, germinem e ocorra a emergência no mesmo período. Tá? Então isso mostrou que o feijão é muito mais competitivo que o picão preto. Então se isso acontecer ao mesmo tempo, ou a germinação do picão ocorrer depois, o feijão, pela área foliar dele e o crescimento rápido, ele acaba suprimindo essa daninha. E aqui é só para mostrar, eu tirei outro dia vi um material do Fernando Adegas, mostrando o fluxo germinativo e conforme os meses aí, tá? Então, para pé de galinha, para caruru, leiteiro, ele estava falando da questão da resistência, né? Mas começa em agosto, tá um pouco ruim a imagem, né? E vai conforme os meses. Vejam que algumas dessas daninhas, elas iniciam um pouco antes, outras, como por exemplo o leiteiro, começa um pouquinho depois, né? E isso que e o pé de galinha se alonga por um período maior do fluxo germinativo, né? Então, isso é o interessante de saber esses fluxos aí para a questão de manejo adequado dessas daninhas. É isso, pessoal. Eu acho que esse é o ponto que a gente tem que frisar. Parece um pouco chato, mas é que a gente tem que conhecer um pouco mais isso aí. A gente tem que estabelecer um pouco mais de estudos dessas plantas, o comportamento dessas plantas, a agressividade dessas plantas, para a gente poder começar aí sim
traçar estratégias um pouco mais efetivas para controle, porque senão a gente nada e morre na praia, né, muitas vezes. Então, isso eu acho que é o do que se espera, né? O pessoal está olhando um pouco mais, com um olhar um pouco diferente nessa questão da biologia agora, para a gente tentar encontrar formas, aí, inclusive pela dificuldade no manejo químico também, relacionado à resistência, né? Então, esse é o problema maior. Tá? Então, é preciso saber e identificar essas plantas para traçar estratégias melhores aí de controle. Obrigado a todos aí pela atenção, desculpe qualquer coisa e fico à disposição, precisando, quem precisar de trocar uma ideia, de conversar aí com relação a isso, a gente inclusive fazer algum trabalhinho, alguma coisa,